O meu bate-papo de hoje, meu convidado é especial, foi ministro da Saúde, é um paraibano, é cardiologista de fama, quase foi prefeito de João Pessoa. Estou falando de Marcelo Queiroga. Doutor Marcelo, que bom tê-lo aqui no Clique PB. Prazer é meu, Clício, voltar aqui ao Clique PB, você que faz um jornalismo de elevada qualidade, sempre bem informando os pessoenses e os paraibanos e os brasileiros pelos nossos canais da internet. A partir de agora a gente tem 20 minutos daquele cronômetro para trocar uma ideia aqui no Clique. 11 de março hoje é um dia histórico. Há 5 anos exato era conhecido a epidemia, a pandemia, essa loucura da Covid. E onde é que o senhor estava em 11 de março de 2020? Estava trabalhando, né? No hospital, na linha de frente, no enfrentamento à pandemia de Covid. Mas imaginava que ia ter essa duração Você sabe que eu tenho mais de 30 anos de formado, né? Me formei em 1988 e eu nunca imaginei que viveria uma situação como aquela, né? Então, na época, eu presidi a Sociedade Brasileira de Cardiologia e aquele assunto, quando começou a falar em Covid, né? Isso em dezembro de 2019, ninguém nunca imaginava que ia ter. Para a gente, naquele momento, era coisa distante, né? Pois é, aí depois, em fevereiro, começaram os casos, né? Na China, os casos aumentaram, começaram os casos na Europa, sobretudo na Itália, ali no norte da Itália, e logo chegou ao Brasil. O Brasil, país continental, né? E essa doença se disseminou de maneira muito rápida. O senhor chegou a ser ministro da Saúde no auge das mortes. O que é que o senhor fez para minimizar a pandemia no Brasil? Bom, quando eu assumi o ministério, no dia 23 de março de 2021, né? 21. Portanto, um ano após. Um ano após. No dia que eu tomei posse, a média móvel de óbitos era 3.600 casos por dia. 3.000 brasileiros morrendo por dia de Covid. Por dia de Covid. E daquele dia que eu tomei posse, foram vacinados 300 mil brasileiros. Então, eu convido vocês a consultar aí as redes sociais e ver o compromisso que eu assumi com a população brasileira, de acelerar a campanha de vacinação. E eu me comprometi que até o final de março, ou seja, uma semana depois, nós iríamos triplicar o número de doses aplicadas. Dito e feito, no final de março, nós aplicávamos 1 milhão de doses por dia. O sistema de saúde estava em colapso, não tínhamos vagas nas UTIs e 3 meses depois houve uma queda de 90% dos óbitos. As UTIs tinham vagas em todos os estados, não é? E nós conseguimos conter a emergência de saúde pública de importância nacional, fazendo uma das 5 maiores campanhas de vacinação contra a Covid do mundo. Tanto que, quando foi no dia 20 de maio de 2022, né, portanto, ali já decorridos um bom período que eu estava à frente do Ministério, nós encerramos a emergência de saúde pública de importância nacional através de um pronunciamento que fiz em cadeia nacional de rádio e televisão. Então, enfrentei e venci a maior emergência de saúde pública que o Brasil já viu. O senhor entrou para a história. Só para matar a curiosidade dos brasileiros que estão nos acompanhando agora, o senhor falou que chegava a vacinar quantos por dia, a média? Houve dias que vacinamos mais de 2.500.000 brasileiros. E cada vacina dessa, qual é o custo para o Brasil? Então, o Brasil adotou uma estratégia diversificada de aquisição de vacinas, né? Primeiro, as vacinas adquiridas aos laboratórios brasileiros, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, 350 milhões de doses a indústria farmacêutica faz, 40 milhões de doses a Janssen, e os preços eram variáveis. Né? Mas a média então, era o quê? A encomenda tecnológica que o Brasil fez à Fiocruz, saía a vacina na faixa de $4 a dose. Já a vacina da Pfizer era em torno de $12,50. A vacina da Coronavac, produzida pelo Butantan, era $10,50. Então, variava. O fato é que nós investimos, eu vou dizer investimos, não digo gastamos, né? Claro. Porque era necessário, era uma imposição até fazer aquela campanha da forma que foi feita. Nós gastamos, investimos 38 bilhões de reais só em vacinas. Feito esse registro do 11 de março, doutor Marcelo Queiroga, o senhor teve a experiência, depois de ser ministro, na política, no voto. O senhor quase foi prefeito de João Pessoa, o senhor foi para o segundo turno, numa eleição marcada por Polícia Federal, por escândalo. Qual é a grande lição que o senhor tirou dessa última eleição municipal? É bom a gente ter contato com o povo da nossa cidade. Eu nasci em João Pessoa, né? Aqui me formei, tudo que eu consegui na minha vida foi aqui em João Pessoa. Aí tive esse contato com o povo, né? É um olhar diferente. Diferente daquele do médico que está no hospital e espera as pessoas chegarem lá, né? A gente vai ouvir o que as pessoas querem, os reclames
das pessoas, dos cidadãos de João Pessoa, de todos os bairros da nossa cidade, e ser honrado com o voto. Cada voto é muito importante. Esse voto simboliza a democracia que construímos no Brasil ao longo dos tempos. Mas o que é que mais lhe impactou na eleição? O que mais impactou é justamente esse contato com a população, né? E nada é mais gratificante para quem busca o voto do que ter essa confiança, né? De ter essa confiança de cada cidadão. Chegar em um bairro que eu nunca tinha ido e visitar uma zona eleitoral e uma criança chegar e me abraçar, uma vovó, um vovô, votei no senhor, estou com o senhor, vamos vencer a eleição. Então isso aí não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Eu queria hoje, também no dia 11 de março, eu estava vendo que a gente tem 2 fatos para a gente comentar. Não sei se o senhor tem vontade de comentar. A PGR, eu vou dizer, inocentou numa linguagem, deu um parecer que livrou agora Ibanez, o ex-governador do Distrito Federal, que foi afastado no dia 9 de fevereiro, num dia após o ministro Alexandre de Moraes, em Paris, deu uma decisão e afastou ele por 90 dias. E passado todo esse período, a PGR não encontrou nada para denunciá-lo. E hoje, um assessor de Bolsonaro, paraibano, também se livrou, que eu digo, que a PGR diz, mesmo com esse relatório, eu não estou vendo nenhuma prova. Como é que o senhor vive esse momento de polarização e também essa judicialização da política através do Supremo, das decisões da Justiça que alteram a leitura e jogam os cidadãos assim para uma judicialização, que eu não falo, para a questão da população julgar, apedrejar e no final não tem nada. Pois é, a gente está vendo aí, essas denúncias, todas elas vão dissolver, porque o que há de fundamento real? Bolsonaro queria dar um golpe. Como é que é esse golpe que o Bolsonaro ia dar? O Bolsonaro, em janeiro, 8 de janeiro, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Se ele quisesse dar um golpe, teria feito isso quando era presidente da República. Pelo contrário, houve uma transição democrática, normal. O Ciro Nogueira comandou pela parte do governo federal, o vice-presidente Alckmin pelo governo que chegava, né? Eu mesmo participei com os ministros da época do PT, foram lá, tiveram comigo. Então, é um ambiente de normalidade democrática, né? Hoje, infelizmente, estamos vivendo essa polarização muito grande na sociedade. O judiciário acabou entrando aí e o saldo me parece que não é muito bom, né? Porque quando o juiz sai da esfera do julgamento e entra na esfera da política, aí ele entra na vala comum dos políticos, e aí se eles querem disputar com os políticos, é difícil, porque os políticos sabem fazer política. Verdade. Agora, e eles têm que fazer justiça. Para quem está nos assistindo aqui, o senhor é de um núcleo que segue Bolsonaro, que não existe plano B. O senhor acredita que Bolsonaro é candidato a presidente ano que vem, mesmo hoje estando inelegível? Ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Eu até falei com o Luiz Torres ontem, não é? A gente acredita na justiça, desde que a justiça faça uma análise técnica com base na sua jurisprudência. Não há por que cessear os direitos políticos do presidente Bolsonaro. Aliás, a decisão do TSE, que não tem fundamento nenhum, deve ser reformada pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje ele está afastado por quê? Explica para a população. Então, foram 2 julgamentos. A primeira, uma decisão aquela uma reunião com diplomatas, com embaixadores, que é a função do presidente da República cuidar da política externa. Não é do presidente do TSE. Não é por roubar, não. Não é por roubar. Aliás, encontra uma no nosso governo que tem envolvimento. Não, mas estou querendo esclarecer para trazer à luz as acusações. A segunda é aquela questão de uma fala que o presidente fez no dia 7 de setembro, num palanque que foi ali feito pelo pastor Silas Malafaia, que nada tem a ver com recurso público. Onde Bolsonaro vai, tem povo na veia, não precisa de usar o Estado para trazer o povo. Ao contrário dessa gente aí. Não é? Então, essas 2 questões do TSE não tem fundamento, é até dissonante da própria jurisprudência do TSE, que cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, e esperamos que o Supremo Tribunal Federal reveja essas 2 decisões. Em relação a essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, é uma denúncia absolutamente inepta, é uma denúncia que não tem conexão com a realidade dos fatos, e a gente sabe que denúncia inepta é causa absoluta de nulidade. A coisa é tão viciada que um dos ministros, com todo respeito, não é, que era político no passado, chegou a comparar o presidente Jair Bolsonaro com Satanás.
Então, como é que esse indivíduo pode julgar o presidente, né? E o presidente Bolsonaro, estamos na época da quaresma, né? Eu lembro que Jesus chegou a Pôncio Pilatos, né? E Pôncio Pilatos disse o que você tem a dizer em minha defesa, né? E Jesus disse, olha, se não fosse a vontade do meu pai, eu não estaria aqui. Ou seja, Pôncio Pilatos, você não tem jurisdição sobre mim. E o que acontece? Pôncio Pilatos disse que lavou as mãos, mas efetivamente condenou Jesus e soltou o ladrão. Então as coisas mais ou menos se repetem. O senhor tem convicção que Bolsonaro é candidato? Bolsonaro é candidato. Deixa o povo decidir, como fez os Estados Unidos com o presidente Donald Trump, e voltou ao governo dos Estados Unidos e está fazendo uma revolução. Deixa o povo decidir. Se o povo não quiser, não vota no Bolsonaro. Vocês que estão me assistindo sabem que o Bolsonaro hoje ganharia a eleição no primeiro turno. O povo sente saudade de Bolsonaro quando o senhor anda na rua? Claro que sente. As pessoas se identificam muito com o Bolsonaro. O que é que eles De falam? muitas ações. Por exemplo, o auxílio emergencial que o presidente Bolsa Família, eles dizem o quê? O auxílio emergencial. O Bolsonaro colocou R$600. Era quanto antes? R$600. E as pessoas que tinham seu emprego não eram expulsos do programa. O preço dos combustíveis, Bolsonaro resolveu sem fazer intervenção na Petrobras. E o preço do combustível... O senhor escuta esses depoimentos? Caiu. Claro, as pessoas sabem, porque as pessoas são esclarecidas. Mesmo essas pessoas que são mais simples, que a gente pensa que não entende, mas ele entende porque ele está sofrendo no bolso dele. Ele vai no supermercado, meu amigo e minha amiga que está me assistindo, você vai no supermercado, você sabe que o preço do café aumentou, que o preço... O ovo da galinha... O ovo... Né? O ovo subiu tanto que ele aproveitou para fritar a ex-ministra Tem Nízia. bandeja de ovos mais caro que quilo de camarão. Pois bem, você sabe que o preço da cesta básica aumentou. E o Lula disse que ia acabar com a fome. Essa conversa dele, que vai acabar com a fome, já em 2002, né, quando ele assumiu ali, 2003, ele dizia que tinha um fome zero. Né? E o que se constatou? Que o problema da população brasileira era a obesidade, não era a fome. Até o Graziano, que era o chefe desse tal Fome Zero, numa entrevista recente, disse que não tinha esse problema de fome mais no Brasil, até porque o presidente Fernando Henrique Cardoso fez um bom governo, estabilizou a economia. O Lula teve sorte e pegou um vento que soprava a favor do Brasil, né? O boom das commodities. E o que é que o Lula fez disso? Transformou isso num mar de lama, num mar de corrupção, e jogou o Brasil num abismo, ele e a sua parceira, a senhora Dilma Rousseff, que essa literalmente quebrou o Brasil. Vamos analisar o cenário de 2026 na Paraíba antes de voltar para o cenário nacional. Que leitura o senhor faz? O que é que nós teremos de candidato ao governo, candidato da oposição na Paraíba? E que Marcelo Queiroga e o PL vai ter esse papel? Bom, o Partido Liberal é o maior partido do Brasil e não pode ficar à margem desse processo eleitoral. O senhor é candidato a governador aqui hoje? Na Paraíba. Então, nós estamos discutindo com a aliança que me apoiou no segundo turno, se for possível uma candidatura única já no primeiro turno, com palanque para o presidente Bolsonaro, nós podemos fazer uma aliança. Quem pode já no incluir turno. nessa aliança da oposição, o senhor? Então, não é uma questão de discriminar ninguém. É Efraim, que é o líder, o senador. Né? Mas temos o Pedro, que foi muito bem votado. Inclusive, o bolsonarismo votou em Pedro em 2022. Isso não é novidade. Tem um familiar dele lá no Sudene, né? No governo Bolsonaro. Para ninguém. O Pedro, no governo, ele votou a maioria das matérias com a base do presidente Bolsonaro. Naturalmente que há diferenças entre o PSDB e o PL, não é? Mas é possível. Vão apostar nessa união. É possível haver essa união. Você sabe que o Pedro, agora no segundo turno, ele me apoiou e eu nem procurei o Pedro. Ele gravou um vídeo nas suas redes sociais. Eu agradeço muito ao Pedro por essa confiança. Então, nós temos um entendimento. Se for possível esse palanque único, nós iremos com um palanque único. Se não for possível, nós iremos em palanques diferentes e podemos nos juntar no segundo turno. E qual é a leitura que o senhor faz dessa união João Azevedo, Republicano, Hugo Mota, Adriano Galdino, aí vem o PP, vem Cícero Lucena, Aguinaldo, o senhor acha que se sustenta até lá? João Azevedo é um subproduto da Calvário, né? Da Calvário? Claro, se não fosse o ex-governador Ricardo Coutinho, João Azevedo jamais teria sido governador do estado da Paraíba. E depois a gente sabe o que é que ele fez com o ex-governador Ricardo Coutinho, né? Isso não é bem visto. A gente está no período da quaresma, né? Tem um personagem também que, ao contrário de Jesus, ficou famoso por outros tipos de atitudes e de condutas, né? Chamam de malvadeza, uma mistura de malvadeza com calvário, né? Vixe, então, Maria. Cavalheza. Cavalheza? João Cavalheza. Essa aliança não sustenta? Essa aliança não se sustenta. Não. Até porque os Ribeiro entraram naquele
naquele apoio a João Azevedo, porque o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que é um político muito hábil, né, desistiu da candidatura ao Senado. Então colocou o Lucas ali. Então eles veem os Ribeiro ali como se fosse uma espécie de cavalo de Troia dentro daquela aliança, né? Na realidade, o João Azevedo tem muito mais afinidade com o atual prefeito de João Pessoa, né? O senhor prevê uma briga aí. Eu me lembro lá de 98, lembra daquela tal chapa da Granja? O que é que deu aquilo? Tá? Então tá com muito cheiro da chapa... essa sua previsão aqui. Da Granja, né? Então eu penso que essa nau aí vai rachar, né? Até porque temos pessoas muito diferentes. Por exemplo, o deputado federal Hugo Mota, ele é muito diferente dessa gente. Eita. Ele é um político muito hábil. Eu digo isso sem viés, porque antes de eu estar na política, eu votei em Hugo Mota 3 vezes para deputado federal. Ele me levou para o Republicanos, quando ele estava estruturando o partido. Eu digo, mas eu não sou político, Hugo. Ele disse, não, mas vem aqui para me ajudar, porque eu estou precisando de pessoas da sociedade civil. Uma relação excelente. E lá em Brasília, me ajudou muito lá no parlamento, até porque eu não era afeito aquele tipo de relacionamento com o parlamento. E Hugo era sempre, apesar de jovem, né, tem idade de ser meu filho, era uma voz muito ponderada que me ajudava a navegar e singrar por aqueles caminhos que às vezes são tortuosos. Então eu prevejo que essa aliança vai efetivamente ruir, dissolver, como aquele sorrisal que Cícero fez no passado. Ele deve vir candidato a governador. Claro, ele deve ser candidato a governador. Sabe por quê, Clício? Eu até falei para Luiz Torres ontem. Lembra o que aconteceu com o Cícero? Quando ele ficou na prefeitura e acabou a gestão dele, Ricardo assumiu. O que aconteceu com o Cícero? Foi para a cadeia. Ele não deixou dizer aqui, nas eleições, que ele foi preso e o povo de João Pessoa sabe, não é? Mas está no YouTube, vê lá. Né? Então aconteceu isso com ele. Será que ele vai querer continuar para ter o mesmo destino? Então vai buscar, de toda maneira, enganar de novo a população da Paraíba sendo candidato ao governo do Estado. Mas nós vamos fazer oposição a você também, nessa sua candidatura ao governo do Estado, e vamos ganhar as eleições. Você pode ter certeza disso. Está passeando em Portugal. Não sei o que você está fazendo aí. Mas a gente está aqui para cobrar as suas promessas. Você promete tanto que até as promessas que o povo faz a padecir estão perdendo a credibilidade. Aqui não é o Raul Gil, mas a gente bota umas imagens, o senhor comenta ou pula. Se tiver medo, pula. Não pulo nada, rapaz. Mas vamos testar agora. Do pulo lá, que pular pegar uma medalha. Né? Bota a primeira aí para ver se ele comenta ou pula. O maior líder político que o Brasil teve nos últimos tempos. Jair Messias Bolsonaro. Defende os valores de Deus, pátria, família e liberdade, e nós defendemos com afinco esses mesmos valores aqui na Paraíba. Vai voltar a ser presidente do Brasil como Trump na América? Com certeza, se isso for possível, o presidente Bolsonaro fará um governo ainda melhor do que o primeiro governo, porque agora tem mais experiência. Pula aí outro. Quem aí? Xandão. Eu estou chamando de Xandão porque o Lula... O ministro Alexandre de Moraes é um jurista que tem respeitabilidade, como professor da Universidade de São Paulo, sempre teve funções públicas. Em São Paulo foi secretário do hoje Alckmin, que disse que Lula queria voltar a cena do crime, e ele votou com o Alckmin. Né? Depois foi ministro do presidente Temer. Quando foi alçada a condição de ministro do STF, foi fortemente criticado pelo PT e chamado, inclusive, de golpista. E hoje eu não sei o que aconteceu, que ele está de uma forma diferente do que aquilo que ele escrevia em seus livros. Bora outro aí para ver se ele comenta ou pula. O Wellington Roberto é o parlamentar mais experiente da bancada da Paraíba. Só se ele quiser, né? Da nossa parte, não há motivo nenhum para o Wellington sair. O depoimento do Bolsonaro que tem uma relação boa com ele. Né? O Wellington era líder do PL. Quando eu cheguei lá e ele voltava com as matérias do presidente, o Wellington conhece muito bem como é que se lida no Congresso Nacional. Naturalmente que o PL passa por um processo de renovação. Sua relação boa com ele? É boa, tem uma relação boa com o Wellington, seria um problema. Vamos mais aí, quem mais? Olha aí, ó, Valber Virgulino e o cabo Gilberto Silva. 2 pontas de lança do PL na Paraíba, são pessoas muito firmes nos seus posicionamentos, vitoriosos. O deputado Gilberto Silva, um cabo da Polícia Militar, mas... É um vencedor, que é um vencedor, também é bacharel em Direito, fez um bom mandato de deputado estadual e hoje é uma das nossas vozes mais fortes na Câmara Federal. O Valber Virgulino também, uma pessoa que tem experiência, foi secretário de Estado no Rio Grande do Norte e na Paraíba, hoje faz um mandato muito combativo na Assembleia Legislativa. Eu sou mais ou menos um meio campo, né? E eles dois são 2 atacantes. O senhor está sendo bonzinho com todo mundo, hein?
Olha, Nízia e o atual, que já, essa substituiu o senhor? Essa tive uma boa relação com ela quando eu era ministro da Saúde. Ela era foi presidente da injustiçada, o senhor acha essa coisa? Porque o governo Lula nem está tirando todas as mulheres. Ela colheu o que plantou, não é? Ela, se tivesse feito uma gestão técnica voltada para o interesse do Brasil, com pautas para a reforma do Sistema Único de Saúde, que são necessárias, ela teria tido um destino melhor, né? O Lula usou a Nízia como um símbolo e depois fritou a Nízia. O Padilha não é novidade nenhuma. É o homem do boné, né? Já foi ministro da Saúde, né? E quando o ministro da Saúde saiu, criava muito slogan, mas do ponto de vista prático e agora não tem é o nada. do boné, né? Saiu do Ministério da Saúde, foi candidato de São Paulo, perdeu em quase todas as zonas eleitorais, né? Agora voltou secretário de Relações Institucionais, não estava cumprindo a sua missão e o Lula tirou o Padilha de lá, não é? E aí o Padilha volta para o lugar que era dele, que era o Ministério da Saúde. E eu quero relembrar o bordão de Jô Soares. Você lembra? Não. Vai para casa, Padilha. Vai para casa, Padilha. Pula outro aí para ver se ele comenta. Valdemar da Costa Neto. Valdemar, um político muito experiente. É alguém que já sofreu na política. Caiu também algumas coisas dele agora na justiça, foi? Claro, sofreu na política. Ele já pode conversar com o Bolsonaro, Pagou né? pelo que eventualmente tenha feito que não fosse padrão, já pagou, não deve nada à sociedade. Agora é um ponto de equilíbrio no Partido Liberal. Foi quem acolheu o presidente Bolsonaro, faz um bom trabalho. É alguém que eu tenho muita estima por ele. Quem tem mais aí para a gente comentar? Ari Reis, esse secretário de Saúde do Estado. Eu não tenho muita Conhece? convivência com o secretário de Estado atual, não posso fazer nem um comentário elogioso, nem comentário crítico. Como ele é jovem, eu espero que ele Como ministro, aprenda. só ajudou aquele hospital lá de Sim, Santa Rita, credenciei né? todos os De leitos. Santa Rita? Credenciei todos os leitos de UTI daquele hospital. Habilitei, fiz a minha obrigação. Porque também, se não cumprisse os requisitos técnicos, não seria credenciado. Aham. Tem mais gente para a gente comentar? Cícero Lucena. Esse aí se desviou do caminho, né? Já lá atrás se desviou, né? Que ele era sempre uma figura muito camarada e tudo mais. A Paraíba conhece ele. Ele vem enganando de novo as pessoas. Acha que só trocar trocar a armação do óculos não resolve. A nota é baixa, né? Baixa? É baixa. Se o senhor reprovaria se fosse professor dele? Com certeza. Eu já votei nele no passado. Né? Já? Não digo que me arrependi do voto, mas não votaria novamente. Mas a nota que daria hoje para ele? Nota muito baixa. 4? Não passava nem É pela igual média. a nota do IDEB, aqui de João Tá Pessoa. bom. Proporcional Tem mais gente ao que pra ele gente- não faz pela João educação. Azevedo está em Portugal João também. Azevedo está em Portugal, não é? Não sei o que é que ele está fazendo lá, não é? Diz que Tá é para vendendo trazer, turismo. vender turismo. Ele tem que cuidar para não ficar depois O em senhor acredita que offside. ele vai ser candidato aqui? Claro que ele vai ficar. Claro que ele vai sair para o Senado. Senado? Claro que vai sair. A não ser que ele tenha medo de Uma sair. disputa difícil para ele? Eu acho que é uma das disputas para o Senado mais acirradas já nos tem últimos tempos. veneziano. Só tem uma vaga, né? Porque a outra vaga já é de Sérgio Queiroz, nosso pastor Sérgio. Pastor Sérgio. O mais votado aqui da região metropolitana. Bateu todo mundo. Não é? né? Uma pessoa qualificada, de fato, um homem qualificado, né? Um homem que tem pós-doutorado na Espanha, na Universidade de Salamanca, um teólogo, alguém que o paraibano pode confiar. E o De último verdade. depois, João, quem será? Aí, Donald Trump. Sérgio é o candidato, o outro eles vão brigar aí pela vaga, entendi. né? Ó. Donald Trump. Donald Trump é Por que vocês têm tanta esperança em Trump? Porque Trump está devolvendo aos Estados Unidos o que é a sua vocação, O a orgulho. vocação da liberdade, a vocação da América, em primeiro lugar, não é? Ele trabalhando com as pessoas que são trabalhadoras efetivamente. Porque o Partido Republicano, lá atrás, o Lincoln, foi quem fez a abolição dos escravos, né? E os democratas acabaram roubando essas bandeiras da classe trabalhadora americana, né? Hoje os democratas só pensam nessa agenda woke e o Trump foi lá, você veja aqueles twin states, né? Todos votaram no Trump, né? O Trump quase que se iguala ao Reagan, mas no final do mandato dele vai se igualar ao Reagan. Eu acho que o último tem que ser Lula, né? Tem Lula ainda? Ó, Lula. Esse aí é Esse terceiro governo Esse é um dele. enganador, né? Vem enganando a população brasileira desde 1982. Nessa última versão prometeu uma picanhazinha. Essa última gordurosa, versão é a cerveja pior, você gelada. acha, Valia? É a pior, né? É a pior, porque o governo de Lula, ele não está precisando de UTI, não. Tá, não? Não, o governo de Lula está em cuidados O senhor paliativos. é cardiologista. Está em cuidados paliativos. O coração dele tá Porque na- o cuidado paliativo é aquele paciente que não tem mais indicação de ir para UTI, não é? Ele está ali só recebendo aquele suporte. Então, é um governo Tá evoluindo cambaleante. para o óbito. É um governo horrível, né? Está evoluindo para o óbito. Está evoluindo para o óbito. O óbito Agora, o problema é que político. leva a população brasileira junto
dessa tragédia, desse desastre. Não era surpresa para a gente que esse governo ia ser assim. Meu convidado de hoje foi doutor Marcelo Queiroga. Que orgulho tê-lo aqui. Obrigado, Cleusa. Muito obrigado sempre viu? por ter atender nossos convites aqui do Clique PB. É isso aí. Estarei à disposição sempre que você precisar. E vocês conferem toda entrevista aí, viu? Curte e compartilha. Ele nem me perguntou sobre o veneziano. Depois a gente pergunta, vai ter mais tempo. Meu amigo veneziano. Abraço, veneziano. Pronto.